Deputada Renata Souza, que preside este expediente final, deputadas, deputados. Eu também me inscrevi porque considero importante compartilhar aqui, neste momento da sessão plenária, um conjunto de reflexões e posicionamentos sobre os elementos que eu considero mais graves da conjuntura brasileira. Evidentemente que o deputado Luiz Paulo já fez um bom arrazoado sobre os riscos iminentes que corre novamente o Estado do Rio de Janeiro de não dispor de condições sequer de honrar com sua folha de pessoal em curto espaço de tempo. Por isso, volto à carga novamente para insistir na importância de que o Congresso Nacional complete a votação do substitutivo ao Plano Mansueto, de modo a assegurar aquilo que é óbvio na federação, que é a união, minimizar, mitigar as dramáticas perdas que os estados e os municípios começam a acumular, desorganizando por completo suas contas. Mas ainda em estados que já não tinham as contas organizadas, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, que já iniciou este exercício financeiro com déficit de 10 bilhões de reais, somados aos valores dos restos a pagar, aos quais se somam essas projeções que agora declinou o nosso presidente da Comissão de Tributação, as projeções de severas frustrações na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, seja em função da queda vertiginosa, do novo ciclo de queda vertiginosa do preço do petróleo no mercado internacional e, sobremodo, em relação ao ICMS, tendo em vista que as medidas de isolamento social, absolutamente imprescindíveis para a contenção da curva de contágio, lançam desafios, é óbvio, para as atividades econômicas, porque tendem a refreá-las, tendem a reduzi-las e, consequentemente, reduz-se a arrecadação do ICMS. Agora, como se tudo isso fosse pouco, nós tivemos na semana passada, deputada Renata, um episódio transmitido ao vivo, de anúncio do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, o senhor Sérgio Moro, que havia, por assim dizer, trocado a sua atuação como juiz por uma vaga do Ministério de Moro entre os anos 17, 18 e 19, deixou o governo Bolsonaro fazendo não um anúncio, mas praticamente uma delação, acusando o presidente da República de vários crimes de responsabilidade e comuns, sendo o principal deles, várias vezes endossado pelo ex-ministro, a tentativa de Jair Bolsonaro de controlar a Polícia Federal para, ao controlá-la, controlar também investigações que incomodam muito o clã Bolsonaro e pessoas próximas a esta família. Agora, eu lembro também que no seu anúncio, o próprio ex-ministro Sérgio Moro também, confessa o cometimento de delitos. Eu quero sinalizar dois. Primeiro, ele, da forma mais cândida e, a meu ver, antirrepublicana, anuncia que antes de aceitar o cargo de ministro, depois de ter resolvido com o então presidente eleito os temas principais de atuação do ministério, ele fez um único pedido. Ele pediu uma pensão para a sua família, caso lhe acontecesse alguma coisa. Ora, não há nenhuma previsão legal sobre isso. Isto é quase um gesto de corrupção passiva. Eu nunca vi pensão por periculosidade ministerial. Isso não está inscrito, no arcabouço constitucional e legal brasileiro. E, além disso, o ex-ministro Sérgio Moro várias vezes mencionou, e voltou a fazê-lo por redes sociais, enfim, que já há algum tempo, ao que parece
desde agosto do ano passado, ele ouvia do presidente Jair Bolsonaro declarações, manifestações de que pretendia, sim, fazer ingerências na Polícia Federal, tanto que o teria assediado, ou seja, Bolsonaro teria assediado Sérgio Moro ao longo de vários meses para a troca de comando da Polícia Federal. Ora, se ele ouviu isso durante meses, como ministro de Estado da Justiça, e não tomou nenhuma providência, este senhor prevaricou, não é? Ele não cumpriu as suas obrigações, não tomou as providências cabíveis que deveriam ter sido tomadas por ele no exercício de uma das mais elevadas funções da República, que é a proteção dos selos, é o guarda dos selos nacionais, é o ministro da Justiça. Portanto, são episódios graves, né, que intensificam o quadro de crise política em plena pandemia, o que é terrível. Mas eu quero mencionar de maneira muito enfática que não considero o senhor Sérgio Moro, digamos, a pessoa melhor posicionada para fazer julgamento moral. Embora as acusações que pesem sobre o presidente Bolsonaro sejam gravíssimas e a mim em nada surpreendem. Agora, é bom lembrar que Sérgio Moro, mesmo como ministro da Justiça, né, também interveio em investigações da Polícia Federal. Quero lembrar um único episódio, como episódio do Laranjal, no PSL, quando informações de investigações ainda em curso chegaram ao presidente da República com a mediação do Ministério da Justiça. Quando o presidente começou a entrar em rota de colisão com o partido pelo qual se elegeu, ele pôde desfrutar de informações privilegiadas das investigações que estavam em curso sobre o episódio conhecido como Laranjal, do financiamento delituoso de campanha do PSL. Essas informações chegaram ao presidente da República pela mediação do próprio Ministério da Justiça. Então, eu acho que isso revela de maneira muito clara esses personagens, os personagens dessa trama. Quero lembrar que as investigações que Bolsonaro e sua família querem refrear têm a ver com a Assembleia Legislativa. Por exemplo, me refiro a sucessivos depósitos na conta do então deputado Flávio Bolsonaro, coincidentemente, em dias do entorno do dia de pagamento na Alerj, né? Quero lembrar as relações ainda insuficientemente esclarecidas, embora muito insinuadas, desta família com um dos líderes do escritório do crime no Rio de Janeiro, que foi executado na Bahia, o senhor Adriano da Nóbrega, cuja mulher e cuja mãe foram nomeadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, que ele recebeu uma homenagem de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Quero lembrar o gabinete do ódio, coordenado pelo seu outro filho, que é vereador na capital, mas não sai de Brasília. Nunca vi um vereador na capital dar expediente no Distrito Federal. É absolutamente inexplicável. O gabinete do ódio produzindo fake news, aliás, sobre drástica investigação da Polícia Federal e de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional, as manifestações contra a democracia, enfim, tem um conjunto de investigações que podem... Eu não mencionei, mas é preciso mencionar a própria execução de Marielle Franco. Não quero ser aqui leviano, afirmando que a família está envolvida como mandante do crime, não estou afirmando isso, mas tem relações muito próximas com figuras, com personagens obscuros e envolvidos já no assassinato de Marielle. Então, assim, é um momento triste da República Brasileira, gravíssimo. Estamos perdendo vidas em números cada vez maiores, estamos com pessoas infectadas em números cada vez maiores, mesmo com o advento da subnotificação. Deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde. Os números de óbitos no Brasil e os números de pessoas infectadas no Brasil seguramente são muito maiores do que aqueles que as estatísticas oficiais têm revelado. E para completar, e vou concluir, como se todo esse cenário, todo esse enredo já não nos bastasse, o governador Wilson Witzel decidiu contribuir. E neste cenário quase dantesco, mandou para a Assembleia Legislativa projetos de lei, no mínimo, controvertidos. Por um deles, ele pretende fazer um verdadeiro feirão de órgãos estaduais e, na letra da lei, embora ele tenha vindo a público dizer que não se trata disso, mas na letra da lei deixa descoberto as próprias universidades estaduais. Ele quer reduzir os investimentos reais em educação, usando uma artimanha
que é pagar aposentadorias e pensões de servidores inativos ou seus pensionistas da educação, com o orçamento da educação, fazendo uma confusão proposital entre despesa previdenciária e despesa corrente em educação, em desenvolvimento e manutenção do ensino, como diz a Constituição e como diz a LDB. Aliás, essa matéria terá julgamento no STF, se não salvo engano, no dia 24 ou 27 de maio, há uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o Estado de Goiás. A Procuradoria-Geral da República representou contra o governo do Estado de Goiás por causa de uma lei complementar votada na Assembleia daquele Estado, que institui esse procedimento, já a liminar, que suspendeu a efetivação da lei, e provavelmente o STF vai declarar a inconstitucionalidade, portanto, isso vai reverberar sobre o Brasil inteiro. E, por último, Witzel também quer, com o terceiro projeto, o velho debate que recentemente fizemos na Assembleia sobre os recursos dos fundos setoriais, ele agora quer concentrar no Caixa Central do Estado dotações vinculadas a fundos que atuam em áreas sensíveis, conservação ambiental, fundos específicos, fundo de habitação de interesse social. Portanto, eu quero aqui fazer um resumo desse cenário gravíssimo que enfrentamos hoje no Brasil e no Rio de Janeiro, ainda sem desfecho, mas, de qualquer maneira, isso deve nos deixar muito atentos, sobretudo na Assembleia, aqueles que, independentemente da filiação partidária, têm compromisso com os valores da democracia e aqueles também que têm compromisso com os investimentos em políticas sociais, com a integralização do orçamento da educação, com a preservação Conclui, por favor. Fundamentais. Por exemplo, para concluir, eu lembro de um órgão que, abandonado à própria sorte no Rio de Janeiro, se tivesse um mínimo de impulso, daria uma importante contribuição à vida do Estado. Eu me refiro, por exemplo, ao CEPERJ, que poderia ser o grande IBGE do Estado, produzindo estatísticas, análises e dados relevantes para subsidiar políticas públicas, tomada de decisão. Enfim, deputada Renata Souza, eu vou concluir, mas eu quis aqui fazer uma manifestação, reunindo alguns dos elementos que me parecem mais problemáticos da vida brasileira e da conjuntura do Rio de Janeiro. E, enquanto isso, os territórios de favela, em muitos lugares da região metropolitana, continuam tendo dificuldade de acesso à água, né, como temos falado há várias semanas. Portanto, é o Rio de Janeiro vivendo um quadro dramático novamente, e o Brasil sem eira nem beira, numa conjuntura absolutamente imprevisível do ponto de vista do seu